livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, transmitida pelo Espírito Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, né? Capítulo 1 ainda, o título é a Gênese Planetária. Agora vamos para a parte 6. Vamos falar aqui sobre a ideia do politeísmo que surgiu para a humanidade, né? Nos círculos esotéricos, onde ainda estamos falando do Egito lá, né? Onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência de Deus, do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus. Na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas, desse ambiente conservado, ou melhor, reservado de ensino ocultos, partiu então a ideia do politeísmo dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. São espíritos que administravam e desenvolviam certos campos da natureza humana terrestre, né? Os seres da terra, do mar, do ar, as forças da terra, do ar, do mar. Então, daí se desenvolveu a ideia do politeísmo, que existiam deuses para isso, para aquilo e para aquilo outro. Quando, na verdade, só existe um Deus, o único, o Criador de tudo. Todos os outros são criações dele. Vamos lá. As massas requeriam esse politeísmo simbólico. As massas são ainda muito ignorantes, não no sentido da brutalidade, no sentido de não saber. Nas grandes festividades exteriores da religião, já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens que, de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas, que eles até incentivavam, né? Porque é aquele negócio, você não pode ensinar para o seu pet, seu cão, seu gato, física quântica. Você não pode explicar para ele nem como funciona o organismo dele, porque ele não vai entender. E são espíritos que estão ainda no reino animal, que um dia serão como nós. Tá? Porque Deus não cria espírito para ser eternamente a mesma coisa. É para ir em direção a Ele. Então a gente passa por todos os reinos. Isso é outro momento a gente conversa sobre isso. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. Agora vamos para um outro subtítulo, o culto da morte e da metempsicose. Por que surgiu esse culto da morte? Metempsicose é aquela ideia de que a criatura humana um dia pode reencarnar como um animal. Isso é apenas um desvio do conhecimento. É uma falta de conhecimento. Isso é impossível.
A gente não regride a surgir na Terra ou num mundo qualquer como um animal mais. Depois que o espírito reencarna como homem, ele vai em direção à angelitude. É outra coisa. Então, vamos lá. Um dos traços essenciais desse grande povo, o egípcio ainda, estamos falando do povo egípcio, foi a preocupação insistente e constante da morte. Porque ninguém quer perder o que tem, né? Lá no fundo sempre temos aquele medo de perder o que temos. A sua vida era apenas um esforço para o bem morrer bem. Seus papiros e afrescos estão cheios de consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. Aqueles primeiros faraós, os faraós, eles já tinham um certo grau de evolução espiritual, eles estavam aqui como degredados. Faliram lá no sistema de Capela. A Capela era um sistema de planetas, de sóis, sistema de sóis, que tem planetas. De lá vieram dos planetas esses seres que habitaram o Egito naquela origem. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um ser irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Tanto é que aqueles deuses lá tinham cabeça de animal, aquele negócio todo. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso de seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris, mas não era que símbolos da força espiritual que presidem aos fenômenos da morte. Essa ideia do mistério de Ísis era a ideia de que existiam conhecimentos que o homem não tinha acesso. Desculpa, minha imagem hoje está meio verde aqui, eu mexi em alguma coisa aqui que ficou assim, mas não se preocupe com isso. Vamos prestar atenção no que a gente está estudando aqui. Eu não sei nada, eu também sou um aprendiz igual vocês. Tá? Não fiquem achando que porque tenho muito conhecimento. Tem nada, eu não tenho nada. Eu sou igual a vocês podem estar tendo aqui um momento de relembrar conhecimentos que estão perdidos lá dentro da sua memória, no corpo mental. Estou apenas aqui ajudando a lembrar. Então vamos lá. Os egípcios e as ciências psíquicas. Esse é um subtítulo. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magos sacerdotes dos templos. Preste bem atenção nisso aqui, hein? As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magos sacerdotes dos templos. Eles sabiam muito mais do que se sabe hoje, mas vamos lá. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivavam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Perdão, duplo etérico, né? Quem viu algumas filmagens daquele médium doutor, que recebia um Dr. Fritz,
esqueci o nome do médico agora, mas ele recebeu o Dr. Fritz. Dr. Fritz incorporado, fazendo os tratamentos cirúrgicos, ele fala sobre isso, que ele estava atuando no duplo etérico. Né? As pessoas viam apenas ele atuando no corpo humano, mas ele estava atuando no duplo etérico, curando as doenças que já estavam lá. Bom, os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido. E através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Na verdade, é um dos corpos, né? Nós temos 7 corpos, que é de conhecimento ainda para nós aqui. Né? E no mundo espiritual próximo, 4ª dimensão, vamos dizer assim, lá nós vivemos no corpo astral, que é um dos corpos. Tá? Então, corpo físico, duplo etérico, que é vamos dizer, a interface entre o corpo astral e o corpo humano. Né? Ele dura pouco tempo, após a morte do corpo físico, ele dura horas, depois ele se desfaz, que é onde estão os chakras, onde as energias que alimentam o corpo físico, que a gente não entende ainda, muita gente não entende, né? Que todo alimento humano ele tem um ectoplasma, que alimenta, na verdade, o corpo astral, o corpo físico, de uma energia ectoplasmática, muito importante e necessária. Bom, os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles podem os egiptólogos, né, modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Né? O corpo astral, o duplo etérico, ele capta energia do cosmos, do Sol, que alimenta o corpo humano também, e reflete no corpo astral. Os papiros, vocês já devem ter ouvido falar de energia prana, do prana, né? Bom, os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido. E através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Quem pratica e estuda yoga sabe disso. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Né? Até, vocês sabem que uma grande biblioteca lá do Egito, séculos atrás, foram queimadas porque esse conhecimento ia dar um avanço muito grande à humanidade, se ele já tivesse sido colocado, postos universalizados. Né? Vamos lá. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando as mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. Quem sabe de algum, vamos dizer assim, estudioso, praticante, né, da meditação, do yoga, sabe que no Tibete, até pouco tempo, existiam praticantes de yoga que viviam em plena meditação e eles não precisavam mais nem de se alimentar. Claro que isso aí é uma coisa que foge ao objetivo da vida no planeta Terra. Nós não podemos ficar aqui querendo viver como se
tivesse. Mas foi bom essa prática, o conhecimento dessa prática, para entender que o domínio desse poder espiritual, se alimentar através da energia prana, pode já colocar o homem diante de um conhecimento em que, no futuro, a humanidade não precisará mais desses alimentos que nós hoje precisamos para manter o corpo humano, né? Vai entender tantas coisas, inclusive o que significa o sexo. Que na animalidade o sexo é uma coisa brutal de conexões de corpos humanos. Mas na espiritualidade mais avançada, a energia sexual, que é a energia da criação, ela é pura energia. Os efeitos, as formas humanas, essas coisas de conexão, elas vão dar apenas um entendimento de prazer, que é um prazer animalizado ainda. Mas o prazer mesmo do espírito é uma coisa muito mais sutil, de conexões energéticas, que a humanidade, em grande maioria, ainda está muito longe de entender isso. O que é a energia criadora. É por isso que a sua desencarnação, voltando ao assunto, provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e do supremo respeito. Aqueles que conheciam pouco, que rodeavam vamos dizer assim, estavam mais próximos desses reis, faraós, eles tinham os faraós que já tinham um conhecimento muito avançado como verdadeiros deuses, né? Certamente eles poderiam, como o médium de efeito físico faz hoje, curar um doente, materializar uma flor ou até uma pedra preciosa, né? Claro que, como ela não pertence a esse mundo, e é um efeito mediúnico, ela se desmaterializa depois, né? O correto é ela se desmaterializar depois, porque ela é uma criação do pensamento, né? Da ideia criadora do espírito. Então, essas coisas, elas podem perdurar durante um tempo, enquanto a mente que domina aquilo manter ela materializada nesse mundo, mas depois ela pode se materializar. Tanto é que Jesus tinha corpo fluídico, ele se desmaterializava e sumia do meio do povo quando queria, né? Até aquela história do Jesus foi tentado por Satanás, que ali foi interpretado de uma forma completamente diferente do que ocorreu. Jesus estava se desmaterializou, se afastou durante um tempo. Quando ele voltou, ele explicou sobre as tentações, mas os apóstolos, que estavam ainda assim, muito apagadinhos, né? Eles eram os anjos, tá? Jesus não estava cercado de espíritos qualquer, não. Aqueles apóstolos todos já eram anjos, estavam na categoria de anjos. Só que eles passaram pelo véu do esquecimento, né? Para poder estar convivendo com as criaturas mais humildes, mais atrasadas, para transmitir a mensagem. Mas vamos lá. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação, quer dizer, o amor daqueles que cercavam os faraós. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhante consagração ou consagrações, eram considerados dignos de toda a paz e no silêncio da morte. Por isso eles eram cercados de tudo aquilo que essas criaturas que o cercavam amavam,
Então, eles colocavam no ambiente do túmulo deles tudo aquilo que eles achavam que precisava no mundo espiritual. Era uma pueril ignorância, né? Mas certamente não era um pedido daquelas criaturas, que era o espírito evoluído isso. Eles estavam apenas aqui degradados, né? Como já falamos. Nessas saturações magnéticas que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns de seus companheiros que penetraram, em primeiro lugar, na câmara mortuária de Tutankhamon, que foi Amenófis IV que tomou esse nome de Tutankhamon, que fundou aquela cidade. Aí está na história dos egípcios que todo mundo conhece aí. E ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que ocorrem, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Tem ainda uma influência lá que... Bom, vamos estudar isso em outro capítulo. As pirâmides. Agora vamos entrar nas pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Eles já tinham certa estatura espiritual. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizavam, ou singularizam, né? Conheceram em tempo o seu degredo na Terra, na Terra atingia o fim. Quer dizer, no momento que se enterravam, o processo de degredo deles sabiam. Estava ali alcançando a condição de voltar aos mundos dos quais foram degradados. Impulsionados pela força do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face da obscuridade do porvir. Levantaram-se desastre ou desastre as grandes construções desse modo, né? Que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso, seus milhões de toneladas de pedras, nem os esforços hercúleos do trabalho de sua justaposição o que mais empolga, impressiona a quantos contemplam esses movimentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desse conhecimento, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica. A relatividade, e relativamente, ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar estão ali. Ali está o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceano, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem,
a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Vamos para o último subtítulo, que é da redenção, a redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos, quer dizer, voltam ao mundo dos quais eles foram degradados. Com seu regresso aos mundos ditosos da Capela, né, o sistema de sóis que nós já falamos, né, faz parte da constelação do cocheiro, né? Constelação é um grande mapa, né? Capela, um sistema de sóis. E de lá estão os planetas, dos quais vieram esses espíritos. Vão desaparecendo, né, com o regresso dos mundos ditosos da Capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam das grandes sacerdotes de Mênfis, ou melhor, dos grandes sacerdotes de Mênfis, está no masculino. Aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga, né? Que a Grécia surge depois como um grande centro de cultura e conhecimento, onde também para lá foram espíritos evoluidíssimos como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degradados com a bênção sagrada, ou com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa então ao sistema de capela, ou da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mais grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservam-se nas hostes de Jesus, quer dizer, a falange de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino. Muitas vezes tem reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Esse é o capítulo 1º, parte 6, do livro A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, transmitida pelo Espírito Emmanuel, de onde nós aprendemos alguma coisa, ou relembramos, né?